é maior ou menor. Para quem importa? Depende o foco. O texto está baseado no texto que nós acabamos de ouvir, de Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. Que Deus abençoe a sua meditação. Pode ser. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Jesus está focado. Jesus está centrado na sua missão. Na maior missão de todos os tempos, porque essa missão lhe fora conferida logo que o ser humano caiu em pecado no jardim do Éden. E agora, como está se aproximando do finzinho da sua jornada terrena, ele está preocupado, está avisando os discípulos: olha, agora eu vou subir para Jerusalém, e lá vai ser necessário ser entregue aos líderes, e eu vou morrer. Eu vou ser crucificado, mas depois eu vou ressuscitar. E o texto diz que os discípulos não entendiam o que ele falava. É como se entrava num ouvido, saísse no outro, talvez não entrasse em ouvido nenhum. E o texto explica por quê. Logo depois, quando Jesus chega em sua casa, em Cafarnaum, os discípulos estão ali, ele diz: sobre o que vocês estavam conversando no caminho? Ninguém quis revelar, porque eles tratavam do seguinte assunto: quem de nós vai ser o mais importante no reino de Jesus? Então Jesus coloca uma criancinha, pega uma criança nos braços, põe no meio deles e diz: aqui está quem é o mais importante. Quem receber uma criancinha dessa, recebe a mim. Quem recebe a mim, recebe ao Pai. O grande problema era o foco. Eles estavam tão focados em si mesmos, no que eles representavam, no que eles eram, no que eles queriam, no reconhecimento do seu nome, em honra, que perderam o foco de Jesus, que era a morte, a ressurreição, e não estavam nem prestando atenção no que Jesus estava falando. Queridos irmãos, se nós pensarmos, olharmos uma vez para os discípulos, nós vamos ver que realmente o lado humano deles também naquele momento tinha o direito de se salientar um pouco, não é? Mas quem era o mais importante? Pedro já havia dito antes: olha, nós deixamos família, tudo para te seguir. Jesus diz: vocês não perderam nada, vocês só ganharam uma família bem maior. Agora a família é bem maior. Quantos irmãos e irmãs vocês têm agora? E na verdade eles haviam deixado totalmente a família, porque eles acompanhavam Jesus nas suas jornadas. Raramente Jesus dormia fora, como ele aconteceu 2 ou 3 vezes, onde eles dormiram com eles. Mas geralmente ele voltava para casa, que era ali em Cafarnaum, um lugar onde praticamente todos os discípulos moravam, era ali pertinho de Cafarnaum, ao lado do mar da Galileia. E vemos os discípulos pescando, providenciando alimentação para sua família e outros trabalhos. Nós vemos que alguns deixaram realmente tudo, como por exemplo Levi, o cobrador de impostos, que era um homem rico, tinha dinheiro para se sustentar grandemente, mas ele deixou tudo para trás, deixou sua posição para seguir Jesus. Será que ele poderia ser considerado o maior? Ou talvez fosse Filipe. Nós não falamos de Filipe, mas quem é Filipe? Filipe é o evangelista. Filipe é aquele que logo depois de ser chamado chama Natanael. Filipe é aquele que vai lá e prega para o emissário, para o embaixador da rainha de Candace. Filipe é um missionário, o evangelista é o que assume para si a missão de chamar logo, imediatamente. Ele espera Jesus subir aos céus. Talvez ele fosse o maior. Ou talvez fosse Tomé. Lembramos de Tomé depois, dizendo: ah, se eu não ver os buracos, eu não vou crer. Tomé era o racionalista. Tomé era aquele que mais, talvez, calculasse os prós e os contras. Lembram de Tomé, por exemplo, quando Jesus está lá numa outra cidade, recebe a notícia de que Lázaro está muito doente, Jesus ainda demora 4 dias, e aí vem a outra notícia, diz que ele morreu, e aí Jesus diz: ó, ele morreu, vamos voltar para lá. E Tomé chama Jesus para lá e dizia: se ele morreu, a gente vai voltar lá, a gente vai morrer também. Bom, os fariseus, está todo mundo caçando a gente, vamos morrer para lá para morrer também, voltar lá para morrer também. Ele era o
racionalista. É aquele que, quando vê que Jesus prega o dia inteiro, a noite se aproxima e a multidão está ali, mais de 10 mil pessoas ouvindo, diz: "Ô Jesus, manda as pessoas embora. Como é que a gente vai dar de comer para eles?" Jesus disse: "Se vira, arranja dinheiro ao monte. Nem com 200 denários vai ter para comprar comida para todo mundo." Ele será que ele seria o mais importante? Ou talvez fosse Judas. Claro, nós conhecemos a história toda, sabemos que ele depois traiu Jesus, que ele era ladrão, mas Judas tinha uma função muito importante entre os discípulos. João disse que ele era o tesoureiro. Ele foi escolhido para ser o tesoureiro que guardava a bolsa, que comprava e mantinha a subsistência do grupo. Ele tinha uma função importante. Ou talvez fosse Pedro, Tiago e João, que há pouquinho tempo atrás, um capítulo antes desse texto, tinham subido com Jesus no Monte da Transfiguração e visto o céu aberto. Mas é sobre isso que eles discutiram, cada um defendendo o seu ponto de vista. Eu sou mais importante. Eu tenho um lugarzinho de destaque porque eu já fiz isso, já fiz aquilo. E Jesus chama a atenção, porque o foco está errado. Como é que é hoje? Como é que acontece hoje na nossa casa, entre irmãos? Será que não tem esse tipo de discussão? Não, eu sou mais importante. Você não? Você não. Eu faço muito mais, eu limpo, eu lavo a louça, eu lavo a roupa, eu ajudo o pai, eu ajudo a mãe. Você fica sustentando o seu dia inteiro. Ou entre marido e esposa: olha, eu trago sustento para casa. Ou a esposa: não, eu lavo a roupa, eu faço isso, faço aquilo, faço tudo. Chega dentro do sofá, fica olhando a notícia e quer dormir. Ou talvez na escola: pô, mas que trabalho de grupo é esse? Eu que fiz tudo, toda a pesquisa e todo mundo assinou o nome. Eu que sou importante. A gente não quer essa valorização. Na igreja, entre os discípulos era na igreja. Não, eu que faço. Eu faço parte da diretoria, eu faço parte do correio, eu faço do departamento, eu ajudo mais. Eu tenho que ser reconhecido. Ou você só senta no banco, fica lá, sai, não faz nada, todo mundo tem que te servir. Como é que é isso? Qual é o foco? Queridos irmãos e irmãs, quando nós queremos o foco voltado para nós, sempre há orgulho envolvido, sempre há soberba envolvido. Lá fora, em qualquer momento. E aqui dentro da igreja, quando isso acontece, quando acontece na comunidade de Jesus, é pior porque existe uma autodivinização. Eu quero me colocar no lugar que é de Deus. Era isso que acontecia com os discípulos. Quem era o mais importante? É Jesus. O foco tinha que estar nele. Ele estava falando do sofrimento, da morte. Ele está penando, sabendo que o aguarda. Eles estudando títulos, honras, glórias. Há um grande risco. O vaidoso, o orgulhoso, ele às vezes é tão convincente no que fala, que ele persuade os outros, às vezes persuade até a si mesmo. Ele se convence que as atenções têm que estar voltadas nele. Existe aquele que se faz de vítima. Eu sou um coitadinho, eu não tenho amigos, eu não tenho ninguém gosta de mim. Quer que todo mundo olhe para ele, dê atenção a ele. Todo mundo joga contra mim. Eu tenho 3, 4, 5 amiguinhos só. Conheci 2 pessoas há um tempo atrás que falavam isso aqui, analisar um pouco a vida. Uma nunca vai ter mais do que 2, 3 amigos, porque faz fofoca de todo mundo, briga com todo mundo, aí não tem. E a outra tem outros motivos que ninguém vai gostar dela. Então, às vezes, a pessoa tem muita piedade e joga, porque ela quer estar indo, se ela quer ser vista, ela quer ser aplaudida. E isso é um problema. É um problema muito grande. Porque é assim que o mundo nos ensina a ser. O grande pecado de Satanás foi o orgulho. Ele queria ser Deus. O grande pecado de Adão e Eva foi o orgulho. Eles queriam ser sábios como Deus. E é o grande problema de muita gente. O apóstolo Paulo, muito preocupado com isso, ele diz: olha, a vontade do mundo, a vontade desse século, ela não combina com a mente de Cristo. Ele diz: não vos deixem contagiar pelas modas, pelos motivos, pelo que os outros fazem.
mas deixem-se contagiar, transformai a vossa mente pela mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? O texto de hoje deixa bem claro que Jesus veio para inverter as situações. Jesus veio para bagunçar aquilo que a gente pensa conforme o mundo pensa. Ele coloca o menor no lugar do maior, ele coloca o último no lugar do primeiro, ele coloca o mais fraco no lugar mais poderoso. É um choque, é uma transformação, é uma mudança de realidade. Porque Jesus ensina que o homem cheio de si, ele é vazio de Deus. O homem que se enche de si, dentro do coração, ele não tem lugar para Deus. E é por isso que nesse momento, sentindo que esse estava sendo um dos pontos fracos dos discípulos, onde Satanás estava atacando, ele senta todo mundo numa rodinha ali na casa dele em Cafarnaum, pega uma criancinha nos braços, é uma criança pequena, porque diz que ele pega no colo, nos braços, e diz: quem recebeu uma criancinha, essa é grande. Ele diz: quem recebeu uma criancinha como essa, está recebendo a mim, está recebendo ao Pai. Duas coisas Jesus quer ensinar. Ele poderia ter se colocado ele como modelo. Ele é o grande, ele é o Deus Todo-Poderoso que criou o universo, que estabeleceu as órbitas, que estabeleceu os caminhos dos rios, dos mares, que criou todos os animais, toda a natureza, e se fez um homem para estar ali, penando naquele deserto da Judéia, da Galileia. Ele vem lavar os pés dos discípulos. Ele é o grande exemplo, só que ele ficaria com os discípulos mais uns 50 dias, contando o período pós-ressurreição. As crianças, os discípulos teriam junto consigo o tempo todo, para lembrar-se dessa aula, dessa lição. Nós temos a capacidade de esquecer facilmente das coisas, e Jesus não queria que eles esquecessem dessa lição. A criancinha pequenininha, ela precisa aprender a se vestir, a tomar banho. Alguém tem que dar banho nela, alguém tem que alimentá-la, alguém tem que vesti-la, alguém tem que ensiná-la a falar, alguém tem que ensinar tudo para ela. Ela não tem nada a oferecer, só perguntar: por quê? Por quê? Por quê? Esse é o exemplo de Jesus que está aberto para aprender, que não tem nada a oferecer, mas que precisa receber, que precisa aprender para oferecer. É assim que ele quer que os discípulos se colocassem na frente dele. E ao mesmo momento ele quer dar a lição do ir, do estar presente junto aos pequeninos, aos que precisam, aos que não têm nada a oferecer. Ele não quer que as pessoas fiquem cheias de orgulho, de soberba no discurso. Tem muito discurso bonito, eu sei, eu faço, eu falo para os outros fazerem. Lá fora sempre é assim: olha, eu falo, os outros têm que trabalhar. Eu acho um erro, os outros têm que consertar. E às vezes na igreja é assim. Tem muita serva que sabe muito bem o que as servas têm que fazer, mas não participa da reunião de serva. Muito leigo, muito jovem, que sabe muito bem, tem ideias maravilhosas para eles fazerem. O discurso é meu, mas desde que os outros façam. Tem muito membro que diz: olha, a diretoria tinha que fazer isso, 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 mas nunca está na reunião de diretoria, que é aberta para todos. Toda terceira, quinta-feira, eu tenho ideias maravilhosas para os outros fazerem. Jesus quer que a gente vá lá e faça, que a gente haja com humildade para o bem da coletividade. Queridos irmãos e irmãs, precisamos aprender a humildade, precisamos aprender a ir. O texto de hoje de Tiago, iniciando no capítulo 3, depois no capítulo 4, ele fala de vários assuntos importantíssimos. Ele fala dessa questão: olha, a amizade do mundo, ela não combina com a amizade de Deus. Nós temos que ver o que é o mais importante na nossa vida, aquilo que queremos de material, de terreno, aqui, agora, glórias, honras terrenas, ou aquilo que Deus faz em nós agora, mas com vistas ao celestial. E ele diz ali: cuidado, vocês que têm ânimo dobre, ou seja, aqueles que são hipócritas, que são uma coisa dentro da igreja, fora outra.
Ou aqueles que apenas falam e não fazem? Se arrependam, escutam de Deus. Chorai, abram o coração para que Deus possa entrar em vocês e mudar a atitude de vocês. E aqui cabe aquele momento de perguntarmos, cada um perguntar o que é mais importante para mim? É o terreno, o físico, o material, aquilo que passa, aquilo que todo mundo faz e quer para si, ou o espiritual que é eterno? O que eu dou mais valor na minha vida? Um testezinho simples. Por exemplo, nós estamos no final de setembro. Vamos olhar para esse mês que passou. Ou, como ainda falta um pouquinho, vamos olhar para agosto. Quanto tempo cada um se pergunte para si, usou para si, para o seu benefício próprio, para o seu divertimento, para o seu lazer, para estar bem consigo mesmo, segundo o mundo. Shows, baladas, festas, cinema, um happy hour com os amigos, uma pizza, um churrasco. Quantas vezes? Quantas vezes você foi nos cultos? Todo final de semana a gente tem culto. 3 vezes por semana, terça, quarta, quinta, a gente tem estudos bíblicos. E quantas vezes você procurou alimentar o seu espírito, valorizar a sua alma, crescer para Deus? Ah, pastor, peraí, isso é pregação de lei, né? Às vezes a lei precisa ser pregada em um coração que está se perdendo, ou talvez até expulsando Cristo de si, porque não tem mais tempo para Deus. Quanto tempo você tem para Deus na sua vida? Toda semana? Um mês? Cristo ainda mora no seu coração. Ele é prioridade. Quanto tempo você usa em devoções, estudo de Bíblia ou em bate-papos por aí, sejam eles virtuais ou não? Pastor, eu sei o que é melhor para mim, eu sei o que eu busco para a minha vida. Pare, analise, avalie onde está o foco da sua vida. Os discípulos estavam ali com Jesus. Jesus falando da sua morte e ressurreição para dar vida eterna a eles. E o texto diz que eles não entenderam nada, promovido seu nome, o foco estava neles. Pastor, eu sou dono da minha vida, do meu tempo e do meu dinheiro. Tem muita gente que pensa assim. Sabe, às vezes, Deus, quando ouve isso com frequência de alguém, nas suas atitudes, nos seus atos, na sua falta de tempo para Ele às vezes tem que fazer o seguinte: você é dono do seu tempo, você é dono da sua vida, você é dono do seu dinheiro, e principal outras coisas, só essas 3. Mas eu vou então nesse momento parar de te abençoar só um pouquinho. Eu vou recolher só um pouquinho a minha mão, já que você é o dono do seu tempo, da sua vida e do seu dinheiro. E recolhendo a sua mão, parando de te proteger, te abençoar só um pouquinho, eu vou permitir que sofra um acidente ou uma doença, tipo um câncer. E você de repente vai ver que o seu tempo não é seu tempo. O seu tempo vai ser dos médicos e dos enfermeiros que vão ter que cuidar de você o tempo todo. A sua vida não é a sua vida. Ela vai estar ligada a aparelhos que vão manter vivo, e a sua vida vai ser aqueles aparelhos. O teu dinheiro, tu vai gastar tudo que tem e o que não tem para pagar tudo isso. Você ainda acha que é o dono do tempo, da vida, do dinheiro. Muitas vezes as pessoas pretendem cumprir a segunda tábua dos mandamentos, porque é fácil ser bonzinho para os outros, não matar, não roubar, não adulterar. Esquece que na primeira tábua Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus. Muitos dizem: não, eu sou o Senhor teu Deus, que eu não tenho tempo para Deus, eu tenho que me divertir, eu tenho que curtir a vida. Segundo mandamento: não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Não, eu quero cuidar do meu nome, eu quero estar bem com todo mundo, curtindo. Terceiro: santificarás o dia de descanso. Valorize a palavra de Deus, os cultos, os estudos bíblicos, só quando tiver um tempinho, uma folga. A primeira tábua se resume
A primeira pessoa do singular, eu e meu. Cuidado. Eu e meu são pronomes pessoais, possessivos, agressivos e destrutivos. Às vezes Deus tem que recolher a mão. Cuidado com a Torre de Babel moderna. Lembra da Torre de Babel? O homem queria tornar o seu nome célebre, famoso, queria curtir. Lembramos do que aconteceu. Lembra da história de Nabucodonosor, depois de ter conquistado todos os reinos da terra, construído a grande e magnífica Babilônia, né? Temos até os jardins suspensos da Babilônia que ele fez, uma das 7 maravilhas do mundo. Não existe mais. Ele fez uma grande estátua de ouro, quase 30 metros de altura, para todo mundo adorar. E depois que ele olhou para a Babilônia e disse: essa é a minha grande Babilônia, minhas conquistas, o que Deus fez? Minha vida, meu dinheiro, meu tempo. Deus recolheu um pouquinho a mão. E diz a Escritura Sagrada que ele ficou 7 tempos. Esses 7 tempos são interpretados como 7 anos. 7 tempos onde Deus só recolheu um pouquinho a mão. Sabe o que Deus tirou dele? Não foi a saúde. Deus tirou o juízo. Deus tirou o juízo. E ele ficou pastando junto com os bois, com os animais. O cabelo cresceu, as unhas cresceram. Ficou pastando com os animais o grande rei da Babilônia durante 7 meses. Até que Deus manda Daniel lá de volta. Até que Deus lhe dá de volta o juízo. E a primeira coisa que ele faz, além de se parar, cortar o cabelo, fazer suas unhas, dar glórias a Deus e dizer que não existe outro Deus como Deus, ele muda o foco. Sabe, quando o gigante Golias, 3 metros de altura, umas armas enormes, ninguém ousava enfrentar, e ele dizia que enfrentava qualquer um, e ninguém chegava perto dele. Deus não fez que uma montanha caísse na sua cabeça. Uma pedrinha. Atirada por um pastor de ovelhas numa funda, guiada por Deus. Derrubou-o do seu orgulho, derrubou-o da vida. Muito orgulho, muita soberba, leva a falta de Deus e uma grande queda. O homem cheio de si, ele é vazio de Deus. É como um grande balão, bonito, colorido, mas que dentro está cheio de ar. Basta um alfinete para mostrar o que de fato ele é. Queridos irmãos e irmãs, no texto de hoje, Deus tem que pegar uma criancinha e colocar no meio dos discípulos, antes que venha a agulha e fure o balão. Ele quer que os discípulos mudem o foco da sua vida e olhem para Deus. Creiam totalmente em Deus, assim como uma criança faz. Ela confia totalmente no Pai e na Mãe. E quando eu vejo esse texto, eu lembro daquele episódio que aconteceu numa cidade do Nordeste há muito tempo atrás, onde faltava muita chuva, lá isso é comum. E todos se reuniram na pequena cidadezinha, na praça central, que ficava no morro, na frente da igreja, membros das igrejas que haviam para orar a Deus. E naquele dia, todos eles iam orar pedindo chuva, se uniram às igrejas, e todos foram para orar a Deus com esse propósito. Quando nós estávamos reunidos, veio um menininho, de seus 6, 7 anos, com um guarda-chuva na mão, e veio dele: para que o guarda-chuva? Pois é. Para que o guarda-chuva? O menino disse: ué, a gente não vai orar para Deus no dar chuva. Todos queriam orar, fazer suas preces, suas orações, mas só um foi com fé de que se a oração fosse para Deus, ele atendeu. Colocar-se totalmente nas mãos de Deus é isso, é mudar o foco, é colocar Deus como prioridade em sua vida sempre.
Quem se faz a si mesmo de grande é pequeno. Só Cristo pode fazer alguém grande, e Ele nos faz santos. Ele nos faz filhos de Deus. Não existe grandeza maior do que essa. Mas para isso é preciso você se esvaziar do orgulho e com humildade deixar Cristo preencher a tua vida. Troque suas prioridades enquanto é tempo, enquanto podes. Tenha tempo para Deus. Esses bancos podiam estar cheios hoje de gente. Tem muita gente. Tem pessoas doentes que têm motivos para não estar bem. Mas tem muita gente que a prioridade nos 3 primeiros mandamentos não é isso. Sabe? Leia diariamente a Bíblia. Não falte aos cultos, aos estudos bíblicos. Mude o foco. Mude o foco. Que o teu foco seja todos os dias da tua vida, Deus. Tenha tempo para Deus e sua palavra agora, para receberes uma eternidade com Ele depois. Lá, todos nós teremos a imagem de Deus, o Pai. Não há coisa maior do que isso. Para isso acontecer, é preciso ter ouvidos e corações abertos para aquela mensagem que naquele momento os discípulos não captaram. Eu vim para morrer por vocês. Eu vim para ressuscitar por vocês. Eu vim dar a minha vida para vocês, para que eu também seja importante na vida de vocês. Eu gostaria de ser prioridade na vida de vocês, como vocês são prioridade na minha vida, para a gente passar uma eternidade junto. Que Deus nos dê ouvidos para ouvirmos agora. Maior ou menor, o que importa? Depende do foco. Amém. E a paz de Deus, que excede o mundo, guarde corações silentes, até o grande dia, poderemos chamar para a glória eterna com Ele nos céus. Amém.